Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade à nossa orientação, preparando a classe. São orientações didáticas para se estudar a lição, sempre focando naquilo que é de suma importância na lição. Seria aquilo que está bem alinhado com o título da lição, tá certo? Então esse é o nosso propósito, trazer essas orientações que vai servir até para se estudar e transmitir a sua aula, a sua classe. Seria aquilo que seria de importante para que os seus alunos compreendam na lição, tá certo? Então nós vamos dar início aqui, deixa aqui no vídeo, lição de número 3, que tem como título As Abominações do Templo. Veja que hoje será trabalhada acerca dessas abominações, o que foi que aconteceu no templo em Jerusalém. E nós deixando aqui também para você no vídeo, o que é de suma importância para se compreender a lição. Veja aí, texto áureo e verdade prática. Isso seria um pequeno resumo da lição, ou seria onde o autor, qual é a proposta dessa lição, onde nós queremos chegar de uma forma aplicativa. Veja o texto áureo e a verdade prática já trazendo para nós o foco em si da lição, tá certo? Então nós vamos aqui trazer a introdução, frisar aqui os pontos principais da lição, né, que seria a visão em si do profeta, como ele contemplou tudo isso estando na Babilônia. E os 4 pontos das 4 abominações que estavam cometendo no templo. Então nós estaremos também trazendo a aplicação, a conclusão desta lição, que é de suma importância. A introdução não é necessário ser tão longa, mas ser objetiva e clara aos seus alunos, e a conclusão, que seria uma forma de aplicar a lição do que se foi trabalhado e estudado de uma forma histórica, que traz o que traz para os nossos dias de hoje, o alerta para os nossos dias de hoje, que também nós iremos deixar aqui alguns alertas, né, que se vê hoje no templo, nos dias atuais, tá certo? Então nós vamos dar início aqui à lição de número 3, trazendo para você essa introdução, né, de como começou tudo isso. Nós temos que chegar primeiro a compreender. Veja algo interessante que eu quero deixar aqui para você, que Ezequiel, ele havia saído de Jerusalém. Veja que Nabucodonosor o transporta, levou um grupo, né, para Babilônia, foram cativeiros, foram presos, levados à Babilônia. E veja que o profeta Ezequiel já estava em Jerusalém e possivelmente essas coisas já estavam acontecendo, mas ele não sabia disso. Talvez o povo em si, de uma forma geral, não sabia o que se estava acontecendo dentro do templo. E veja que quando Ezequiel é levado à Babilônia, aí diz a Bíblia, no capítulo 8 de Ezequiel, nos primeiros versículos, que Ezequiel estava assentado na sua casa, junto com os anciãos que ali o visitavam. A lição ela vai tocar um pouco sobre isso, mas eu vou passar um pouco por cima dessas questões e me concentrar mais aqui no título, acerca da visão e das abominações que estavam acontecendo no templo. E nisso Ezequiel, o profeta, sentado na sua casa com os anciãos, ele diz a Bíblia que teve uma visão ali de um personagem, né, de fogo que brilhava, reluzia e tinha um aspecto assim glorioso, né? Chega até ele e estende as mãos sobre ele, que seria a mão dele, desse personagem, levando ele, pegando ele pela cabeça e levando, como diz a Bíblia, entre céu e terra. E nisso ele é levado a Jerusalém para contemplar as abominações
o que se estava acontecendo ali naquele momento no templo. Veja que será trabalhado acerca dessa visão e essas abominações. O ponto número 1 que eu quero deixar para você, que fala sobre a visão em si, que seria essa, no capítulo 8, seria essa a segunda visão do profeta Ezequiel. A primeira foi do capítulo 1, a visão da glória, que ele tem uma visão gloriosa do Senhor. E essa segunda já não seria de glória, e sim de abominações que ele havia contemplado no templo em Jerusalém. Então, entre a primeira e essa segunda visão, capítulo 8, se passaram-se cerca de 14 meses para chegar até aí. Veja que na própria lição ela já apresenta para nós acerca dessa visão. Veja o que é de importante nisso aqui, nessa visão de Ezequiel, que ela diferencia das demais visões dele e dos outros profetas. Porque diz aqui a lição, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer. Veja que essa visão foi diferenciada de Ezequiel. Foi no ato da revelação que ele está contemplando. Seria algo ao vivo. Ezequiel contemplava o que estava acontecendo no templo. As outras visões sempre foram de algo que aconteceu ou que iria acontecer. Mas essa de Ezequiel era no ato da revelação. Ele via as coisas acontecerem no momento, no presente. Era como que estivesse assistindo ao vivo a tudo o que acontecia no templo, as abominações que aconteciam no templo. E nós temos aqui acerca, no ponto de como entender a visão de Deus. Como entender isso, né? A lição ela mostra o seguinte, que alguns acreditam que ele foi em corpo, mas a Bíblia não apresenta isso. No versículo 3 do capítulo 8, que ele foi em visões de Deus. Essa visão que Ezequiel teve, nós podemos comparar sendo a mesma visão que teve João ali na ilha de Patmos, que ele foi em espírito e contemplou tantas coisas que nós sabemos, a revelação dos últimos dias, ou seria a revelação do Apocalipse. E também eu comparo com a mesma visão que teve o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele relata ali, é interessante como Paulo vai brincando ali com as palavras, né, dizendo, olha, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Sei que um homem, claro que ali está falando dele. Ele diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas que ele foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Então essa mesma visão que teve Ezequiel, teve Paulo, teve João, né? Teve essa mesmo estilo de visão. Seria um arrebatamento de espírito. Veja que Ezequiel está em Babilônia e ele estava na casa dele. E ele é levado em espírito até Jerusalém e entra no templo e começa a contemplar as coisas. Veja que Jerusalém, Babilônia, fiz uma pesquisa rápida assim no Google, e nós temos ali cerca de 1.000 quilômetros, né, a distância dependendo da localidade que estava Ezequiel até Jerusalém. Mas é cerca de 1.000 quilômetros para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu. Veja que isso é muito interessante. Veja que ele está cerca de bem distante, mas ele chega até Jerusalém e começa a contemplar as coisas acontecerem no ato, no momento. E aí nós vamos entrar no ponto 2 e ponto 3, que seriam o que ele contemplou no templo, as abominações que ele contempla. Primeiro ato aqui que ele enxerga, que ele consegue ver ali no templo, diz aqui na lição, no versículo 5, a imagem de ciúmes. Alguns acreditam que seria até a deusa Azerá. É uma deusa que ela já havia sido colocada no templo, como diz a lição na época do rei Josias, ele veio e destruiu, que essa imagem foi colocada pelo rei Manassés, né, um rei mau, perverso.
e Josias foi destruído. Então você acredita que seria a deusa Azaré, Azerá, na verdade, repetindo, Azerá seria uma deusa que foi colocada ali no templo e diz imagem de ciúme, mostrando que Deus é o único Senhor e Ele quer ser o único adorado por nós. Então, por isso que apresenta aqui uma imagem de ciúme, mostrando o amor. Esse ciúme nós sabemos que a Bíblia já apresenta, que Deus ele tem ciúme de nós. Isso é uma figura de linguagem, da parte que a Bíblia apresenta para revelar para nós o amor e o cuidado que Deus tem por cada um de nós, esse carinho que Ele tem por nós, que Ele quer ser o único adorado por nós. Nós vemos aqui também o segundo ato que Ezequiel ele contempla no templo. Veja que aqui diz o culto aos animais e aos répteis. Foi necessário abrir um buraco na parede para contemplar. O que isso mostra? Que esses cultos, esses rituais pagãos, eles eram em secreto. E veja que as coisas de Deus, elas não são escondidas, elas são abertas para que todos participam e vejam. E veja que aqui nesse culto que estava sendo apresentado, há animais. Veja, eu vou deixar aqui para você um versículo que Deus, ele abomina esses animais que estavam desenhados na parede do templo. Aqui está em Levíticos, capítulo 11, versículo 10. Eu quero ler para você o texto que diz assim: mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo animal vivente que há nas águas, estes serão para vós abominações. Veja que Deus, ele considerava esses animais que estavam pintados. Os judeus que estavam ali, os sacerdotes que estavam ali no templo, fazendo esse culto, como diz a Bíblia, desses animais pintados nas paredes. Deus já abominava os animais. Agora imagine o culto a esses animais. Aí é o cúmulo, é um absurdo. Nós temos aqui também, que seria a quarta visão acerca da abominação, que o profeta contempla no templo, que diz o ritual de Tamuz. Veja que Tamuz, segundo aqui, eu quero ler na revista, diz assim: Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo e no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Veja que essa visão que Ezequiel tem, diz a própria Bíblia, que era no 6º mês, no capítulo 8, versículo 1 já diz isso, no 6º mês. Então acredita-se que essas mulheres que choravam, que era um culto, um ritual de Tamuz que choravam, acredita-se pelo texto e o contexto apresentado, que elas suplicavam e clamavam por esse Deus, que é o Deus diz aqui, da vegetação e dos rebanhos. Então havia essa cultura na Babilônia, a esse Deus, a esse ritual, que ele ficava 6 meses ali no submundo, sem ação, e após 6 meses, que era no período da chuva, ele se apresentava para abençoar a terra, a vegetação e o rebanho. Então acredita-se que no templo essas mulheres choravam nesse ritual, clamando por Tamuz. E nós temos aqui, seria a quarta abominação que havia acontecido no templo, que estava acontecendo, a visão que Ezequiel contemplava, que era adoradores do sol. Veja que Deus já havia repreendido, alertado a nação de Israel acerca da adoração ao sol. E acredita que essa adoração ao sol seria até já um costume adquirido do povo que trouxeram do Egito, que a gente sabe, a lição apresenta para nós que havia até um templo do sol no Egito. Veja a adoração que os egípcios faziam, consideravam o sol como um deus.
e acredita, por ele estar fazendo isso, que era um hábito ou uma cultura que eles haviam trazido, né? Ou despertado neles, algo que os ancestrais deles faziam ou poderiam ter feito no Egito, um hábito pagão, um hábito egípcio, que seria a adoração ao sol, que aqui diz a lição, 25 homens de costa para o templo e estavam reverenciando o sol. Veja, algo, um absurdo, né? Deus já havia alertado o povo. Então nós temos aí Ezequiel contemplando, seria uma forma até de, claro, isso aqui é entre aspas que eu falo, de justificar o juízo de Deus, mostrando para o profeta qual a razão da destruição, ou que viria, né, o juízo, o motivo desse juízo. Veja o cúmulo do que os sacerdotes estavam cometendo no templo, coisas que eram de forma bem clara, repreendida pelo próprio Deus. Eram abominações que eles conheciam do próprio Deus, mas ainda assim eles estavam na prática de tudo isso, cultuando, prestando serviço e culto a todas essas coisas que eram abomináveis ao Senhor. Eu quero ler aqui a conclusão e deixar para você aqui no vídeo e apresentar esse ponto final da nossa lição de número 3, que diz assim: aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, eu quero deixar para você hoje essa aplicação, o cuidado que deve haver hoje em nossos cultos, ou o que está acontecendo em nossos cultos no templo. Acerca da idolatria, veja que é desastroso como leva o homem a um declínio espiritual, chega a um tão baixo nível espiritual, a idolatria. E hoje serve de alerta para todos nós acerca da idolatria. Coloco idolatrias atuais. Eu quero ler aqui algo que a revista do Professor Adulto apresenta para nós, essas idolatrias presentes nos dias atuais, que serve de alerta para todos nós. Diz aqui, olha o que apresenta. Número 1, a aspiração excessiva por títulos. Olha o cuidado. O que nós contemplamos hoje em nossos cultos? Número 2, tendência ao fanatismo por artista gospel. Uma loucura hoje, né? Por exemplo, existem cultos, nossos cultos normais, que pessoas quase não aparecem. Mas quando vem um cantor tal ou um pregador fulano tal, ele tem ânimo para ir ao templo, para supostamente cultuar a Deus. Não que sou contra pregadores e cantores conhecidos, não, nada disso. Estou falando da motivação daqueles que vão ao templo por algum outro motivo que não seja em honrar e adorar ao próprio Deus. Eu quero ler aqui o último que diz aqui, autoexibição, autolatria, né? Essa alta apresentação que muitos fazem, tanto nos cultos como até em redes sociais, e se alegra e se satisfaz com tudo isso. Então que nós venhamos estar atentos a essas idolatrias de forma bem camuflada. As que estão aí aos nossos olhos, a gente já conhece, mas existe a arma sutil do adversário acerca da idolatria nos dias atuais, que serve de alerta para todos nós, principalmente aqueles que estão na direção de um culto, né, conduzindo o povo a cultuar ao único Deus verdadeiro. Então, que sirva de alerta. Deus trouxe juízo a Israel devido às abominações que estavam acontecendo no templo. Que venhamos estar atentos e venhamos cultuar ao único Deus verdadeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, encerro, deixo você. Não esqueça, você ficou até o final, curta, comenta, compartilhe com seus alunos e professores, que com certeza será um subsídio
ajudando na lição e até na transmissão dessa lição para os seus alunos. Deixa um forte abraço, Deus abençoe.